Falar da Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar sobre Sola Cristo. Eu queria que colocasse aqui para mim o resumo Essa semana eu encontrei uma pessoa e essa pessoa disse para mim que ela tem mais ou menos 30 anos de evangélica. Aí eu falei para ela sobre a Reforma Protestante e ela falou que não sabia do que se tratava. Você acredita nisso, gente? 30 anos de evangélica, e ela não sabe a origem dela, ela não sabe de onde veio o evangelho, o protestantismo. Aí expliquei para ela, dei uma aulinha rápida ali sobre a reforma, falou, nossa, eu não sabia que era isso. Irmãos, é muito importante nós sabermos a nossa origem, de onde nós saímos. Quando a gente lembra da história, pelo menos da nossa história, da palavra, a gente lembra da religião judaica, né? O judaísmo, é ou não é? Sim ou não? Diga, judaísmo. Aí teve um imperador que não concordando com o judaísmo, o que ele fez? Ele rompeu com o judaísmo. Esse imperador chamava Constantino, né? Da cidade de Constantinopla. Ele rompeu com o judaísmo e aí ele criou o catolicismo. Você conhece o catolicismo, né? Aí também passou um tempo, alguém também olhando, observando as raízes do catolicismo, também rompeu com o catolicismo, criando o protestantismo, que somos nós. Hoje, no mês de outubro, esse ano, 2025, nós estamos já comemorando 508 anos da Reforma Protestante. 1517, né? Eu vou dar uma repassada aqui do que nós falamos. Nós já falamos sobre sola escritura. Sola escritura significa somente escritura. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solus Christus, vamos falar disso hoje, tá? Somente Cristo. E sola Deo glória, somente glória, somente a Deus. Esse sola, na verdade, vem do latim, né? Que é uma língua antiga, uma raiz da língua romana, né? É o latim, que vem lá do Império Romano, né? E nós vamos falar, já falamos sobre sola escritura, eu vou dar uma repassada. Sola fide, vamos falar ainda. Sola gratia, só a graça, falamos domingo passado. Hoje vamos falar solo Cristo, diga assim, só Cristo. Só Cristo. Então, Paulo, orientando Timóteo, que é um discípulo, capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte, acompanha comigo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é, gente? Jesus, Cristo Jesus, homem. Lutero trouxe essas 5 solas, né, que nós estamos vendo aqui, além das 95 teses. O contexto, né, como é que vivia nesse século XVI. Eu falei para vocês, né, que são 508 anos. Na Alemanha, Martim Lutero é o primeiro a protestar. Depois, na Inglaterra, John Wesley. Na Escócia, John Knox. Na época de Lutero, por exemplo, a igreja ela passava por um momento muito turbulento, de corrupção mesmo, na área teológica, na área moral, na área política. A salvação era vendida por meio de indulgências. Se você um dia ouvir falar de indulgências, era uma maneira que a igreja colocava a forma para ser salva. Então, a pessoa tinha que pagar para ser salva, gente. Ela garantia um pedaço nos céus pagando, olha que coisa. Também a Bíblia era monopolizada, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia. Quem tem a Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí, deixa eu ver. Olha aí, ó. Hoje não tem mais isso, né? Glória a Deus, irmãos. Então era monopolizada pelo clero, escrita em latim e inacessível ao povo. A fé cristã tinha virado uma negociação espiritual, era negócio, virou negócio, não um relacionamento com Deus. Então, ao invés de ser um relacionamento com Deus, tinha virado um negócio. Lutero era um monge, teólogo, ele olhou e disse, né, isso não está certo.
e isso aqui está errado. Aí ele disse: a gente se afastou do evangelho puro. Então, as 5 solas nasceram como uma resposta manifesta teológica a um retorno às raízes, né? A um reboot ao cristianismo. Qual o propósito da reforma das 5 solas? O propósito era recentrar a fé em Cristo e nas Escrituras. As solas não foram só criadas por Lutero de uma só vez, elas foram sendo criadas depois das 95 teses, à medida que eles foram lendo mais, observando mais aquela cultura, eles foram também trabalhando nisso. Qual era o objetivo? O objetivo era purificar a fé cristã, que estava contaminada, com os acréscimos humanos, e devolver o protagonismo a Deus. Hoje vamos falar de solos Christus, ou sola Cristo, somente Cristo. Diga comigo, somente Cristo. Então, durante a Reforma Protestante, século XVI, Lutero confrontou o sistema religioso e a um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Qual o significado? Solo Cristo significa que a salvação é inteiramente obra de Cristo. Não há uma outra pessoa que teve condição de remir, de trazer a salvação à humanidade. Nada pode ser somado à cruz, nem obras boas, nem tradições, nem hierarquia eclesiástica. Cristo, irmãos, como ele mesmo declarou, ele é um caminho, uma verdade e uma vida. Certo ou errado? Errado. Em João 14,6 ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, aos céus, senão por mim. Então, Jesus aqui, ele está declarando que ele é o único caminho, gente. Então, não há outro. Fala para o teu irmão, se querido, não há outro caminho. Aliás, há muitos caminhos, mas só um caminho que vai nos levar a Deus, que é Cristo. E isso, quando eu falo Cristo, gente, quando nós falamos Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, né? A humanidade precisa entender que os homens criaram outros caminhos, mas só Jesus vai continuar sendo o caminho, a verdade e a vida. Lá em Atos 4,12 diz assim, em nenhum outro há salvação senão em Jesus. Amém? Cristo é suficiente e perfeito. A morte e a ressurreição de Jesus foram completas. Sua obra não precisa de complementos. A cruz é o ponto final da redenção. Lá em João 19,30, Jesus está na cruz, nos seus últimos minutos de vida, segundos, ele ali agoniando, assim, morrendo, aquela morte terrível. Ele usa uma expressão, ele diz assim, em grego, tetelestai. Tetelestai significa está consumado. Então, Cristo é suficiente e perfeito. Amém? Não precisa de complemento. Está consumado. Ele é o sumo sacerdote eterno que intercede pelos crentes. Irmãos, quando Jesus na cruz disse está consumado, sabe o que aconteceu? A obra foi concluída. Todo o plano de Deus, desde o primeiro homem, né? Que nós sabemos que o primeiro homem falhou, ou não é? Adão falhou, não falhou? Então, depois de todos os projetos que Deus veio com os profetas, e Deus levantou Moisés, lembra? Deus foi levantando homens, levantou a própria lei, para ver se arrumava, não teve jeito. O próprio Deus teve que vir em forma de homem, né? Lá em João capítulo 1 fala isso, e se fez carne, e habitou entre nós, não é? E ali, ele padeceu, porque o mais interessante de Deus, é que Deus não é um ser alheio à nossa dor, não é? É difícil estar aqui na terra, não é, irmãos? Sim ou não? Não é difícil estar aqui? Né? Quem tem muito problema, levanta a mão.
Quem não quer ter nenhum tipo de problema? Levanta a mão. Quem não queria ter mais nenhum... Levanta a mão, Cleide. Ô Lima, levanta a mão aí. Quem não queria ter mais nenhum tipo de problema na terra? Gente, é só morrer. Mas ninguém quer morrer, não é verdade? Quem quer morrer aqui? Levanta a mão. É ruim viver aqui, mas ninguém quer morrer, não é? Então, aí o nosso Deus, diferente dos outros deuses criados por homens, ele falou assim, deixa eu ir lá ver o que fala seu nome aí, vai lá. Marcos sente. Deixa eu ir lá para ver o que ele sente. Aí João capítulo 1 diz que ele veio, se fez carne e habitou entre nós, irmãos. Ele sentiu a dor nesse corpo, não é? Como daquele louvor, né? O nosso Deus é grande, mas nosso Deus é grande, mas habita no nosso coração, né? Aí ele sentiu as dores que nós sentimos, não é? Ele chorou, irmãos, ele chorou, ele sentiu frio, ele teve fome, né? Ele foi traído, olha que coisa, né? Jesus foi traído, ele passou, irmãos, tudo que nós possivelmente já passamos, ele passou, ele foi rejeitado não por estranhos, ele foi rejeitado pelos seus irmãos não reconheceram ele como Deus, passou por tudo isso, né? E lá na cruz, ele finaliza o processo, dizendo, olha, eu já arrumei a casa, todo mundo aqui estava com o nome sujo, ou está ainda, não sei, todo mundo estava devedor, aí Jesus foi lá e pagou a conta, falou assim, está pago, como nós falamos nos últimos cultos, não precisa fazer mais nada para ser salvo, ele já pagou, ele já nos salvou, lá no Calvário ele fez isso, irmãos. Em Hebreus, tem alguém lá tem, né? 7:25, põe para mim Hebreus 7:25, olha o que diz em Hebreus 7:25, ele fez tudo isso, irmãos, Hebreus 7:25, ele morreu, ele pagou o preço, ele nos salvou, ele nos resgatou, e por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele, sabe, ele intercede por nós, amém? Ele é o teu intercessor, diga graças a Deus. E Cristo, irmãos, está no centro de tudo. Daí vai uma crítica aqui, inclusive para a igreja evangélica de hoje, para a igreja protestante de hoje. Cristo está no centro da igreja, não é o homem, não é o egocentro, não é o homem no centro, é Cristo no centro. A pessoa mais importante nessa reunião chama-se Jesus, irmãos. Amém ou não amém? Ele está no centro da igreja. E parece muito óbvio que eu estou falando, não, mas não, Cristo precisa estar no centro das nossas vidas. Nós temos mania, como seres humanos, de querer sobrepujar, de querer ultrapassar, de querer tomar o lugar dele, mas não tem como. O protagonismo é todo dele. Cristo é o tema central das Escrituras e o sentido histórico. Irmãos, de Gênesis, diga comigo, de Gênesis a Apocalipse, Jesus está no centro. Ele é o Cordeiro prometido, o servo sofredor e o Rei glorificado. São elas que de mim testificam, Jesus falou em João 5,39. Então ele está, irmãos, quando você pega a Bíblia, né? Pega a Bíblia aí de novo, vai. Né? Quando eu fico fazendo isso, eu estou, na verdade, estimulando uma igreja a ser uma igreja bíblica. Primeiro livro, qual que é, gente? Do Antigo Testamento, Gênesis. Ele está lá. Diz a Bíblia que da semente da mulher, olha o que a Bíblia fala em Gênesis, da semente da mulher, nasceria aquele que seria mordido o calcanhar, e ele esmagaria a cabeça da serpente. Lá em Gênesis já fala de Jesus. Então ele está em Gênesis, ele está em todos os 66 livros da Bíblia. Jesus é o centro de todas as coisas. Mas a igreja, irmãos, meio que se perdeu. E posso falar algo aqui? Se nós vacilarmos, a gente se perde de novo. Se a gente, olha, o homem tem essa mania de Deus. É ou não é? Sim ou não?
né? Por quê? Porque Deus falou, ó, você é a minha imagem, você é a minha semelhança. Aí o homem acha mesmo que ele é Deus, e não é, o homem não é Deus, Deus é Deus, amém, gente? Deus é Deus, e Jesus falou assim, ó, são elas que testificam de mim. Cristo é o centro, diga comigo, diga assim, a igreja precisa ser cristocêntrica, amém, gente? Então, ó, chegou o bispo, aí todo mundo fala, nossa, o nosso Deus chegou. Chegou o apóstolo, nosso Deus chegou. Não, o homem não importa a hierarquia, não importa o cargo que ele tem. Não, Jesus é o centro. Afirma comigo, Jesus tem que ser o centro dessa igreja. As gerações que vão vir, que vão dar sequência, precisa ter isso muito certo. Jesus, o homem tem a sua importância. Paulo fala assim, a quem respeito, respeito, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Digo, o homem tem honra, mas irmãos, a glória é toda do Senhor, é de Deus. Tem irmãos que vêm no culto, né? Fala assim, irmão, fala para ele, ó, não é você não, viu? Fala para ele, ó, não é você não. Fala, pô, não é você não, hein? Tem irmão que vem no culto e ele não está muito bem, gente. Ela está de TPM, sei lá. Ela não está muito bem. Ela fala assim, o culto não está bom. Ela fala assim, ó, não gostei do louvor. Hoje eu não gostei da palavra não, o pastor não está inspirado hoje não. Como que a gente pode gostar ou não? O culto não é para a gente não, o culto é para Jesus, gente. O culto é para Ele. Eu não gostei. Quem falou, eu não gostei do culto, quem não gostei do louvor hoje, viu? Mas quem falou que o louvor é para você? A gente vem aqui, irmãos, e todo mundo, fala para o irmão, você chegou com o seu Porsche, não chegou? Eu perguntei para ele, irmão, não importa que carro você chegou, fala para o irmão assim, eu sei que sua conta bancária está cheia, fala para ele, está cheia. Irmão, não importa a conta bancária, olha para o sapato do irmão, vê o sapato dele que da hora, novinho, não importa o teu sapato, não importa de onde você veio, não importa se sua casa tem 3 andares, não importa se é rico, se é pobre, Jesus continuará sendo o centro da igreja. Jesus está no centro de todas as coisas, a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Quando você levanta as suas mãos, irmãos, é para Ele. Quando você diz assim, glória a Deus, não é para o homem, é para Ele. Quando você aplaude na hora do louvor, na hora da palavra, não é para mim, não é para quem está aqui, é para Ele, toda a honra e toda a glória é dada a Ele, sempre a Ele. Coloca isso no teu coração. E a gente, e talvez você está achando que eu estou falando isso porque eu estou pregando isso hoje, mas não, gente, é a nossa essência, a essência da nossa igreja. Nossa igreja tem alguns pilares, mas o pilar do amor, do acolhimento, e o pilar da certeza que Cristo é o único ser a ser adorado. Amém? Então, há uma conexão, diga comigo, uma conexão em todas as solas com Cristo. Por exemplo, a sola escritura, que é só a escritura, a Bíblia revela Cristo. Na escritura, diga assim, a Bíblia revela Cristo. Sola gratia. Vivemos um período da lei, e Cristo, Ele faz o quê? Cristo é a graça é manifestada em Cristo. O fim da lei está em Cristo, e a inauguração de um novo período está em Cristo. Cristo é a própria graça. Sola fide, a fé em Cristo como centro e como objeto de todas as coisas. A nossa fé está em Cristo. Nós oramos no nome de Jesus. Quando alguém estiver doente na sua casa, você não ora assim, em nome do pastor Marcos, em nome do apóstolo tal, em nome do padre, em nome do papa. Não, você tem que orar no nome de Jesus. Teve na igreja de Éfeso, uma hora vocês estudem isso, está em Atos,
Chegou 2 filhos de um sacerdote lá, viu uma pessoa endemoniada, eles foram expulsar o demônio daquela mulher, no nome do Deus de Paulo. Eles chegaram lá e falaram assim, não, eu vi Paulo expulsando o demônio, eu vou expulsar um demônio. Ele disse assim, no nome do Deus de Paulo, sai do corpo dessa pessoa. Aí o diabo olhou e falou, o quê? Conheço Jesus, sei quem é Paulo, e você quem é? Olha o que o diabo falou, conheço Jesus, sei quem é Paulo, e você quem é? Então nós, irmãos, temos que fazer tudo no nome de Jesus, amém? Então tem alguém doente na sua casa, querido, coloca as mãos. Isso aí é o exercício da fé cristã. Fala para mim, como que você está tanto ano na igreja e não ora por ninguém? Pergunta para ele aí, não ora por ninguém? A pessoa chega até você e fala assim, eu estou doente. Você fala, peraí, deixa eu pegar um remédio aqui. Aí você pega lá um Advil, você pega o que mais? Um dipirona, o mais famoso é dipirona, né? O Ademir está... Dorflex. A gente não tem coragem. Agora imagina se uma pessoa ficar endemoniada na sua casa. Já pensou, gente? Agora, eu tenho orgulho de falar que eu sou um dos primeiros a expulsar demônio pelo celular. Um dia, 4:30 da manhã, um obreiro aqui me ligou. Aí eu vi o telefone tocando, eu acordei, telefone vibrando. Aí eu falei, Karen, é morte. Acordei ela e falei, é morte. Atendi, aí eu só vi o grito, do outro lado, uma gritaria na casa. Ele falou, pastor, você pode vir na minha casa? Eu falei, o que, irmão? 4 da manhã, lá no Pimenta. Falei, o que está acontecendo, irmão? A minha esposa está endemoniada. A esposa voava assim, gente. Eu falei, rapaz, não vou não. Eu falei assim, ela está perto? Tá. Põe no Viva Voz. Ele colocou no Viva Voz. Eu falei assim, diabo, no nome de Jesus, deixa essa mulher. Na hora o diabo foi embora. Eu vou patentear isso aí, gente. Eu fui um dos primeiros a expulsar o diabo, isso tem uns 10 anos isso aí, né? Expulsar o diabo pelo celular. Mas ele não saiu por causa da Viva Voz. Ele não saiu porque era eu que estava orando. Isso aí é para todos nós exercermos. Em meu nome, lá a Bíblia fala, expulsará os demônios. Então não saiu no meu nome, não saiu porque era aquele telefone antigo, daqueles antiguinhos, não saiu porque eu não queria vir às 4 da manhã, ele saiu porque eu usei com autoridade o nome de Jesus. Jesus tem poder. O dia que você não estiver muito bem, diga assim, Jesus, eu te amo, eu declaro que esse dia vai ser o melhor dia da minha vida. Você vai ver, na mesma hora, aquele dia que era um caos, se torna o melhor dia da sua vida. Por quê? Porque você usou a chave que abre todas as portas. Jesus é a chave que abre todas as portas. Amém, gente? Então, na sola escritura, Cristo se revela nela. Sola graça, Ele é a manifestação da graça. Sola fide, só a fé em Jesus. E sola deu glória. A glória é dada a Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? Levante o seu irmão aí do seu lado. Nós vamos orar pelo Brasil.